Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque em meio a essa pandemia, em meio a tantas coisas ruins, nós ainda temos tempo para meditar na Tua palavra, para louvar o Teu nome e para receber as Tuas bênçãos. E aqui nós estamos, participando dessa live, pedindo para que o Senhor também nos assista, pedindo para que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção, o Teu poder. O Senhor sabe os pedidos que foram feitos aqui. O Senhor lê o nosso pensamento, lê o nosso coração, sabe aquilo que está guardado lá no fundo. Nós queremos colocar tudo nas Tuas mãos, pedindo para que o Teu poder se manifeste na nossa vida. Cure as pessoas que estão doentes, não só física, mas também emocional, de forma também espiritual, que o Senhor possa restabelecer a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Sabemos que temos dias difíceis pela frente. Abra os nossos olhos para que possamos ver que não estamos sozinhos, mas que o Senhor está conosco. Vamos abrir a Tua palavra, vamos estudar sobre a oração, que de fato ao terminar essa live possamos estar mais perto do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E eu sei que vários pedidos chegaram aqui, e eu vou continuar orando por você, tá bom? Nós fizemos a nossa primeira oração e depois então eu volto e nós continuaremos orando por você, pedindo a bênção de Deus para você. Um abraço especial para o Alfeu. O Alfeu é um amigo lá da associação, ele nos ajudou hoje aqui com a transmissão, está conosco. Enfim, você seja bem-vindo. Nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia e vamos estudar um pouquinho sobre a oração. Muitas pessoas não sabem orar, essa é a verdade. Há até inclusive um texto na Bíblia que diz que é o Espírito Santo que nos assiste em oração, ou nos assiste na nossa oração, porque nós não sabemos orar como convém. Por isso, o tema de hoje, o título da nossa mensagem hoje é Ensina-nos a orar. Esse foi o pedido que os discípulos eles fizeram para Jesus. Eles então pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E eu quero ler com você no livro de Lucas. Por favor, abra aí a sua Bíblia no seu celular, ou talvez, não sei se você está assistindo pela TV, se você está com a Bíblia aí na sua mão. Livro de Lucas, capítulo 11, e o verso 1, diz o seguinte: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha o pedido dos discípulos. Ensina-nos a orar. Olha o pedido que eles fizeram. E é fato que algumas pessoas têm um receio. Elas têm talvez vergonha, têm medo. Elas não conseguem, às vezes, se expressar numa oração. E eles pediram: Jesus, nos ensina a orar. E Jesus, então, deixou a oração modelo. Ele deixou a oração do Pai Nosso, que é a oração do Senhor, que é uma oração modelo. E eu quero ler com você, então, a oração do Pai Nosso. Vou pedir que você me acompanhe. Abra a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 9. Livro de Mateus, capítulo 6. A partir do verso 9, nós lemos o seguinte. Amém? Acharam aí? Estão comigo? Vamos lá. Verso 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Esta é a oração do Senhor, esta é a oração do Pai Nosso, e ela segue, se você acompanhar aqui, ela segue uma sequência
há um momento de suplicar a presença de Deus, e às vezes nós nos esquecemos, porque quando nós oramos e quando nós falamos Senhor, ou quando nós pedimos ou clamamos o nome de Deus, ora, quando nós estamos em oração, nós estamos na presença de Deus. Não esquece esse detalhe. Não esquece isso. E aí, então, depois dessa invocação, ele então coloca tudo para que seja feita conforme a vontade de Deus. Ele pede, ele agradece, enfim, ele louva, e são esses os elementos que deveriam ter na oração. Ora, nós deveríamos então, numa oração, nós devemos clamar a Deus, nós devemos louvar a Deus, nós devemos pedir a Deus, nós devemos adorar a Deus, e nós devemos conversar com Deus, como a um amigo. Então, se eu perguntasse para você, você aí de Valentim Gentil, tudo bem? Se eu perguntasse para você, o que é a oração? O que é a oração? O que você me responderia? Vamos ler um verso? Aliás, a Bíblia ela responde melhor essa pergunta. Livro de Salmos, e nós vamos ler o Salmo 62 e o verso 8, que diz o seguinte: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Quero chamar a sua atenção para esta expressão. O texto diz assim: derramai perante ele o vosso coração. Entenderam? Ora, orar a Deus é abrir o coração, é derramar o coração. Querido, não há nenhum segredo nosso que Deus já não saiba. E deixa eu dizer uma coisa para você. A oração pessoal, ela é diferente da oração que eu faço em público. A oração em público, ela tem uma formalidade. A oração que eu faço pessoalmente, eu e Deus, ela não precisa de formalidade, porque é abrir o coração para Deus. Olha o que diz esta citação do livro Caminho a Cristo. Ellen White, ela explica também, ela fala o que é oração. Quero ler com você, acompanhe aí na tela esta oração, ou esta descrição do que é a oração. Ela diz: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Perceberam? O que é oração? É abrir o coração como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas a oração nos eleva a Ele. Olha que pensamento bonito. Olha a ideia de que Ellen White tem a respeito da oração. Ora, a oração não traz Deus aqui para baixo. Na verdade, a oração me leva eu para cima, me leva ao encontro com Deus através da oração. É abrir o coração. Querido, eu não oro para mudar Deus. Entende? Eu não oro para mudar Deus. Eu oro para mudar o meu coração, para mudar a minha vida, para mudar as minhas atitudes, o meu jeito. A oração é esse meio de relacionamento, de comunhão que nós temos com Deus. Podemos ter através da Bíblia, podemos ter através da oração, podemos ter através de cânticos, de louvar a Deus, sim. Mas na oração é o momento mais íntimo, é o momento que eu abro o coração. E eu falo para Deus aquilo que eu estou sentindo, sem reservas, porque Ele já conhece, Ele já sabe tudo. Então, é o momento em que eu coloco tudo ali nas mãos do Senhor. Agora, uma pergunta que eu quero fazer com você, e lembra, eu falei que é um estudo bíblico, a gente vai fazendo pergunta, vai respondendo, e a pergunta agora é: como devemos orar? Como devemos orar? Há algumas igrejas, por exemplo, que só oram se for de joelhos. Há igrejas que só oram se for ajoelhados e as mulheres com um véu na cabeça. Ora, o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler alguns versos, vamos entender essa questão. Livro de Mateus, abre aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso 6 até o verso 8. Mateus capítulo 6,
do verso 6 até o verso 8, diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha o verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Querido, olha a orientação da Bíblia. Não é a repetição. E, recentemente, eu participei de um velório de uma pessoa que não é membro da Igreja Adventista, e o tempo todo, no momento em que o caixão ele era conduzido até a sepultura, uma reza sendo repetida o tempo todo. Terminava e começava, terminava e começava. Ora, a Bíblia está dizendo, não é vãs repetições. Nós não devemos usar de vãs repetições, como os gentios fazem. Por que não? Ora, porque eles acham que se eles falarem muito, então Deus vai ouvir. E não é isso. Olha o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes mesmo da gente pedir. Olha para isso. Então, querido, não é pela quantidade de vezes que eu repito alguma coisa que eu vou conseguir o agrado de Deus. Não é pela quantidade de vezes que eu falo alguma coisa que Deus vai me ouvir. Não. Ora, Ele já sabe tudo. Ele já sabe a minha necessidade. Lembra do texto de Ellen White que nós lemos? A oração não é para mudar Deus. A oração é para mudar o meu coração. A oração muda a mim. Entende? Agora, lembra? A oração me leva a Deus. Por isso eu tenho que orar. Vamos ler outro texto. Vamos ver outro verso. João capítulo 14. O verso 13 e o verso 14. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 13 e o verso 14, que diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, segunda coisa que nós aprendemos sobre a oração. Nós devemos orar em nome de Jesus. A nossa oração deve ser feita em nome de Jesus. E o texto diz que se nós pedirmos, o que vai acontecer? Ele vai o quê? Ele vai conceder. Ele vai conceder. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Segunda coisa, então, que nós aprendemos sobre a oração, é que a oração ela deve ser em nome de Jesus. Vamos ver outro texto. E aí eu faço uma pergunta. Deus ouve toda a oração? Será que Deus ouve todas as orações? Ou será que tem alguma condição para Deus atender a oração? Será que tem alguma condição? Ou não? Não, pastor, Deus ele atende todas. Ou será que tem que ter alguma condição? Vamos responder essa pergunta lendo textos bíblicos. O primeiro verso, Evangelho de Marcos, capítulo 11 e o verso 24. Marcos, capítulo 11 e o verso 24. Diz o seguinte: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha só o que o texto está dizendo. Que eu devo orar, mas eu devo orar acreditando que eu vou receber. Porque se eu orar não crendo, não adianta eu orar. E eu me lembro de uma história antiga. Esta história ela já foi contada de tantos jeitos que a gente não sabe mais qual é a história real. Mas é de uma menina que morava num vilarejo que há muitos meses não chovia. Você já deve ter ouvido essa história. E aí então as pessoas daquele vilarejo resolveram ir à igreja numa noite e orar para que Deus mandasse a chuva. Já ouviu essa história? E aí então aquela garotinha, uma menina de 8 anos, ela sai de casa em direção à igreja, só que ela leva um guarda-chuva.
Um homem, vendo a cena, intrigado, pergunta, mas filha, onde você vai com o guarda-chuva? Faz meses que não chove. Não é agora que vai chover. Lembra da resposta da menina? Muito simples. A fé de uma criança pura. Ela respondeu, ora, se nós estamos indo na igreja para pedir oração, como que não vai chover hoje? Então, querido, ora, para eu receber algo que eu estou pedindo para Deus, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou pedindo. Dentro desse mesmo pensamento, olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 1 e o verso 6. Tiago, capítulo 1 e o verso 6. Peça, porém, com... Que diz aí o texto? Peça, porém, com... Ixi, está muito fraquinho. Não jantou ainda? Hã? Vamos lá. Peça, porém, com fé. Olha o texto. Com fé. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ora, eu tenho que pedir então com fé. E eu tenho que eliminar a dúvida. Eu peço a Deus, crendo que Ele atende a minha oração, o meu clamor. 1 João, capítulo 3, verso 22, outro texto bíblico, diz o seguinte: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Esse texto ele é muito importante nesse nosso estudo e nesse nosso contexto aqui. Olha só. O texto fala sobre resposta à oração para alguém que é obediente. E não é que Deus está fazendo uma troca, não é isso. Queria que você entendesse. Não é que Deus está fazendo uma troca, não é. O fato é, nós conhecemos muito bem o Salmo 37, verso 5. Você conhece? Lembra do Salmo 37, verso 5? Vamos falar junto? Vamos lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o quê? E o mais ele fará. Você conhece? É um salmo conhecido. Agora, poucas pessoas conhecem o verso 4. O verso 4, que é o verso que antecede essa promessa, diz assim, ó: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ora, quer receber as bênçãos de Deus? Quer receber algo que você está pedindo, está clamando para Deus? Você está precisando de um milagre? Você está precisando de algo extraordinário? Querido, seja uma pessoa temente e fiel a Deus. Seja obediente. Seja obediente. E 1 João, capítulo 5, verso 14, mais um texto. E eu queria parar um pouquinho aqui para a gente ler isso com bastante calma. Porque olha o que diz 1 João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele faz o quê? Ele nos ouve. Quando eu peço alguma coisa que é da vontade de Deus, Ele atende. E você vai perguntar assim, mas pastor, como que eu vou saber a vontade de Deus? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Querido, muitas coisas nós podemos encontrar na Bíblia. Aqui nós encontramos muita coisa. Aqui nós temos respostas a respeito daquilo que é a vontade de Deus. Se eu peço alguma coisa que é da vontade de Deus, Ele me atende. Só que o contrário também é verdade. Olha, não adianta eu pedir uma coisa que não é da vontade de Deus. Viram o contraste? Então, se for da vontade de Deus, Ele atende. Agora, se não for da vontade de Deus, Ele não vai conceder. Porque, querido, Deus sabe todas as coisas. Deus vê o fim desde o princípio, desde o começo. Ele sabe se aquilo vai dar certo ou não. Ele sabe se vai dar, se realmente aquilo é o melhor para nós ou não. Então, confie e peça de acordo com a vontade de Deus. Peça com fé, de acordo com a vontade de Deus. Agora, quando que eu devo orar? Essa é uma outra pergunta. Quando que eu devo orar?
Quantas vezes por dia, pastor, eu tenho que orar? Quantas vezes? Vamos ler alguns versos? Mencionei para você, nós estamos fazendo um estudo bíblico. Então, vamos responder a essa pergunta. Vamos ler alguns textos. E o primeiro, Salmo 55, verso 17. Salmo 55, verso 17, que diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. O salmista, então, orava quantas vezes por dia? Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes por dia. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você passa na presença de Deus através da oração? Quanto tempo? Quanto tempo? E aí é uma coisa que eu queria que você pensasse. Porque se a oração é abrir o coração a um amigo, ora, se eu considero Deus o meu amigo, eu vou gostar de passar tempo com Ele. Não é assim? A gente não gosta de ficar com os amigos? Não é bom ficar com os amigos? Ora, se Deus é nosso amigo, nós iríamos gastar tempo com Ele. A presença de Deus ia ser algo gostoso, algo prazeroso, algo bom. E Daniel? Daniel orava também o quê? 3 vezes por dia. Daniel capítulo 6, verso 10, nós lemos: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha só, uma coisa que às vezes as pessoas não entendem é que Daniel, ele não começou a orar depois que saiu o decreto. Pelo contrário, ora, ele manteve o seu costume mesmo depois que saiu o decreto. Você conhece a história, você lembra a história. Daniel foi proibido de orar. Aliás, todo mundo em Babilônia foi proibido de fazer qualquer pedido que não fosse para o rei. E agora, era o costume dele. E ele orava 3 vezes por dia. Então, mesmo na dificuldade, querido, mesmo impedido de orar, Daniel orava. 3 vezes por dia era o hábito de Daniel. E olha o que diz João, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Ora, eu devo orar antes das refeições. Pastor, mas isso todo mundo sabe. Você pode até saber, mas são poucos os que fazem. Isso é muito sério. Há poucos anos foi feita uma pesquisa. E essa pesquisa, ela foi uma pesquisa direcionada para os jovens. E essa pesquisa, ela foi organizada pela Divisão Sul-Americana. Os resultados dessa pesquisa foi tão tristes, se é que eu posso usar essa palavra, que eles até guardaram essa pesquisa. Porque, querido, essa pesquisa já tem alguns anos, talvez um pouco mais de 6 ou 7 anos. Mas uma das perguntas que tinha nessa pesquisa era se os jovens oravam antes das refeições. E pasmem. Menos de 20% dos jovens da igreja adventista do sétimo dia ainda oram antes das refeições. Jesus, ele orava antes de comer. Nós devemos orar antes das refeições. Fica a dica, tá bom? Hashtag fica a dica. Pronto, falei. Ore antes das refeições. Vamos ver um outro texto. Mateus capítulo 26, verso 41. Por que eu devo orar? Não é? Quantas vezes eu devo orar? Vigiai e orai
para que não entreis o quê? Em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. Então, ora, quando que eu tenho que orar? Eu tenho que orar antes de comer, eu tenho que orar 3 vezes por dia, pelo menos, é o exemplo da Bíblia que a gente tem aqui. Eu tenho que orar quando eu estou sendo tentado. E querido, tentação não é pecado. Eu não posso evitar de ser tentado. É por isso que quando eu sou tentado, eu tenho que me aliar com Deus. E eu faço isso através da oração, pedindo força. Então, é a oração, é o contato com Deus, é essa comunhão direta com Deus que me ajuda, que vai me livrar da tentação, do pecado, do mal. Eu devo orar. Quando eu sou tentado. Em que outra ocasião, pastor, eu tenho que orar? Livro de Lucas, capítulo 6, narra um episódio interessante de Jesus. Antes de tomar uma grande decisão, olha o que ele fez. Verso 12 e o verso 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. A Bíblia ensina, Jesus nos ensina, que antes de tomarmos decisões importantes, nós também deveríamos orar. Querido, antes de tomar qualquer decisão, nós deveríamos orar. Até ontem, eu estava numa visita com a irmã Odila e a irmã Hélia fez uma pergunta, que na verdade a pergunta era da filha dela. E a pergunta da filha dela era assim: como que eu vou saber, como que eu vou reagir da mesma forma que Jesus reagiria diante de uma situação? Ora, como que eu vou saber reagir como Deus reagiria? Querido, é por isso que a oração, ela é importante. Eu não faço as coisas, eu não tomo decisões sem antes conversar com Deus. Pedir orientação, pedir para que Ele abençoe, pedir para que Ele dirija, pedir para que, se aquilo é da vontade de Deus, eu falo com Deus. Eu pergunto para Ele: Senhor, é da sua vontade? O Senhor está de acordo? Isso vai me fazer bem? Qualquer decisão, querido, deveria ser tomada com oração. Com oração. Livro de Atos, capítulo 16. Esse é um episódio interessante, porque Paulo e Silas, eles estavam presos. E olha o que acontece. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos eles. Querido, no meio da dificuldade, no meio do temporal, nós também precisamos lançar mão da oração. No meio da tempestade, no meio do temporal, nós também precisamos da oração. Paulo e Silas, presos, acorrentados. E querido, por mais que as pessoas elas privem a gente, nós ainda temos a nossa consciência e nós podemos, numa linha direta, conversar com Deus, falar com o nosso Deus. E a prática da oração? Como que deveria ser a prática da oração? Como que eu deveria me envolver na oração? E eu quero ler com você também alguns textos. Porque eu devo perseverar na oração. Romanos capítulo 12, verso 12, diz: regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E na oração é para nós sermos o quê? É para sermos perseverantes. Perseverar em oração. Persevere em oração. Insista. Lembra de Jacó? Lutando com o anjo. Lutando com o próprio Deus. E Jacó disse assim, ó: eu não te deixarei ir se você não me abençoar. Querido, quantas vezes nós fazemos uma oração repetida, decorada, e quantas vezes nós oramos e levantamos da oração sem ser abençoados?
Faça como Jacó. Não abandone, não saia da presença de Deus enquanto você não receber a bênção de Deus. Efésios capítulo 6, verso 18, outro texto, livro de Efésios capítulo 6, verso 18, diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ora, eu deveria orar sempre. Eu deveria orar o tempo todo. E querido, eu falei orar 3 vezes por dia, mas essas 3 vezes por dia é aquilo que eu faço, que eu gasto, eu paro ali e então eu oro. Mas eu posso orar quando eu estou dirigindo? O que você acha? Eu posso orar quando eu estou lavando a louça? Por que você não nos ajuda? Olha só, eu vou lançar um desafio. Escreve para nós aqui nos comentários da nossa live atividades que você faz e que você ora enquanto você está fazendo essas atividades. Nos ajuda aqui, participa com a gente. Pastor, eu faço tal coisa e quando eu estou fazendo tal coisa, eu oro. Escreve aqui para nós. Pastor, quando eu estou caminhando, eu oro. Pastor, quando eu estou trabalhando, eu oro. Pastor, quando eu estou varrendo o quintal, eu oro. Escreve aqui para nós, compartilha conosco qual é a atividade que você faz que você concilia com a oração. Diz aí para nós. Vamos crescendo aqui em relacionamento, em comunhão e aprendendo uns com os outros. Mais um texto que eu quero ler com você, e você conhece esse texto. Esse texto é bem curtinho, o menor que nós vamos ler, mas é um conselho de Paulo. Está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. E o texto diz que é para nós orarmos sem cessar. Orar sem cessar. Ou seja, orar o tempo todo. Você está escrevendo aqui? Já colocou? Qual é a atividade que você faz, que você está fazendo e que você faz oração? Escreve aqui para nós. Algumas pessoas aqui estão escrevendo aqui, ó. Eu oro em tudo que eu faço, alguém escreveu. Alguém colocou, trabalhando, eu oro. Enfim, qual é a atividade? Diz para nós aqui, ó, a Verônica escrevendo: pastor, quando eu estou dirigindo, eu estou orando. E às vezes eu falo até sozinho, viu, Verônica? Parece que as pessoas acham que eu sou meio lelé, né? Meio bobo. Mas é que a gente se empolga na oração. Andando na rua, lavando a louça, enfim. Ora, querido, qual é o conselho de Paulo? Orar sem cessar. Orar sem cessar. Por isso, a Ellen White, ela diz que a oração é a respiração da alma. Você já leu esse texto? Ellen White diz que a oração é a respiração da alma. Querido, quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Vamos fazer um teste? Tampa a sua respiração aí. Puxa o ar e vê quanto tempo você consegue ficar sem respirar. A maioria de nós, alguns segundos. Pessoas treinadas, pessoas que acostumaram o corpo, talvez ficarão um pouco mais. Há recordes aí, 15, 16 minutos. Mas, querida, ninguém consegue ficar mais de 1 hora sem respirar. E se a oração é a respiração da alma, nós não deveríamos passar 1 hora sequer sem estar em comunhão com Deus. Eu não sei se você já reparou os pássaros. Você já olhou os pássaros? Você já viu como que eles dormem? Você já viu como que os pássaros dormem? Nós somos aqui do interior, algumas coisas é bem comum para você e é muito provável que você já tenha visto. Mas normalmente um passarinho, ele recolhe uma pata e ele então, apenas com uma pata, ele no puleiro ou num galho, num fio, ele fica o tempo todo ali que ele está dormindo, apenas segurando com um pé ou com uma pata.
Eu não sei se você já reparou isso. E eu não sei se você já leu sobre isso. Mas o curioso é que toda a articulação da perninha do passarinho, do pássaro, ela foi projetada por Deus de forma que quando ele dobra o joelho, ou seja, quando ele dorme e ele flexiona o joelho, ao ele flexionar o joelho, eu nem sei como é que eu vou chamar de mãozinha, de um jeito carinhoso, tá bom? A mãozinha dele, a patinha dele, eu não sei como é que é o nome, quando ele flexiona o joelho, quando ele dobra o joelho, o que acontece? A mão dele fecha. E quando a mão dele fecha, porque ele está com o joelho flexionado, e ele não está fazendo força, é algo automático. Ora, ele dorme e não cai. Sabe por quê? Ele dorme e não cai, justamente porque ele está de joelhos. Querido, será que Deus não queria ensinar para nós uma oração? Será que Deus não queria deixar para nós um exemplo? Veja, quando o passarinho ajoelha, ele não cai. Alguém disse que quanto mais perto do chão nós estivermos, mais perto nós estaremos de Deus. Outra pessoa disse que a nossa distância entre nós e o céu é a distância dos nossos joelhos até no chão. E Deus deixou um exemplo, um passarinho, que ao dobrar os joelhos, ele se protege de tal forma que ele não cai. Ou seja, se nós estivermos firmes em oração, querido, nós não cairemos. A vitória, ela vai ser alcançada se nós permanecermos firmes em oração, em comunhão com Deus. E essa semana eu li uma frase e eu quero deixar essa frase com você. A frase diz: ore a respeito de tudo. Ore a respeito de tudo. E não se preocupe com nada. Ore a respeito de tudo. E não se preocupe com nada. Eu sei que o momento que a gente está vivendo é difícil. Eu sei, querido. As coisas tão difíceis. Eu comentava esses dias com a minha esposa. Quando terminar isso tudo, a minha maior preocupação é com a nossa saúde emocional. Pensa, as pessoas perdendo o trabalho, perdendo o direito de ir e vir. O que tudo isso vai causar? Ora, você quer permanecer em pé? Fique de joelhos. Se você ficar de joelhos, você não vai cair. Ore a respeito de tudo. Não esquece. Ore a respeito de tudo, para que você não se preocupe com nada. Você crê nisso? Você crê no poder da oração? Você crê que quando nós oramos, nós entramos em contato direto com Deus? Nós alcançamos o trono da graça de Deus? Você crê nisso? Diga: eu creio, pastor. Diga: eu creio. Quando nós oramos, nós entramos em contato direto com o trono da graça de Deus. E eu quero convidar você para que nós façamos mais uma oração. Outros pedidos chegaram aqui. Enfim, Deus sabe, querido, todas as coisas. Deus conhece as nossas dificuldades, Ele sabe o que a gente tem passado. Mas mais uma vez, eu quero convidar você a se unir comigo em oração. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, através da oração, nós
nos achegamos ao teu trono de graça. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que não merecemos nada, sabemos que sem ti não podemos nada, mas nós também entendemos que no Senhor nós podemos todas as coisas. Nós temos a certeza que é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos mantém em pé, é o Senhor que luta as nossas batalhas, é o Senhor que derrama sobre a nossa vida a bênção de todos os dias. Nós te agradecemos por isso. Nos ajuda, Senhor, a cada dia gastar mais tempo, passar mais tempo em oração, em comunhão contigo. Que todas as vezes que olharmos para um passarinho, que possamos lembrar disso, que quando ele está de joelho, ele não cai. E que nós também estejamos ajoelhados diante da tua presença para não cairmos. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema que nós estivermos enfrentando, que o Senhor nos sustente nas tuas mãos, que o Senhor nos segure nas suas mãos. Por favor, Pai, derrama a tua bênção a cada um que está assistindo essa live, a cada lar que está conectado conosco aqui. Que a tua graça alcance a cada um, que a tua bênção chegue em cada lar, em cada família, em cada coração. E abençoe, ó Pai, a nossa igreja. Abençoe a nossa igreja aqui em Votuporanga. Abençoe a nossa igreja em Floreal. Abençoe a nossa igreja em Valentim Gentil. Não permita que nós nos dispersemos, mas que estejamos unidos na mesma mensagem, no mesmo propósito de um dia estar contigo no céu. É a bênção que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém, Pai.